Paz do Senhor, como você está? Nós estamos quase encerrando nosso devocional diário no livro de Atos. Estamos no penúltimo capítulo e hoje nós vamos falar sobre o naufrágio. Então, fique conosco, curta, compartilhe esse vídeo, comente aí embaixo e é isso. Vamos adorar?
podermos estar diante de Ti, da Tua presença. Cultuar-nos a Ti, Senhor, na nossa casa. E conosco tantas pessoas, de tantas formas, podem nos acompanhar e adorar conosco a Ti, Jesus. Nós somos gratos por isso, por podermos levar a Tua palavra, independente da posição que estamos hoje. Graças à internet, nós temos essa condição, Jesus, a estrada foi pavimentada e hoje nós podemos percorrer e caminhar por essa estrada e levar a Tua palavra, assim como nós temos recebido do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Nós somos gratos, Jesus. Amém? Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do verso 1. Vamos contar a história de Paulo, já no final, no finalzinho. Então, vamos lá. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônio de Tesalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. E navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade fronte de Quínido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Depois de muito tempo, tendo tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e aos mestres do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno. Visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul. E pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, este comigo, dizendo: Paulo,
Esse esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio que em Deus sucederá do modo porque me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco adiante, tornaram a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo no mar. Quando amanheceu, não conheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Irmãos, Atos 27 começa, a gente pode chamar de o princípio do fim. O tema que a gente colocou nesse capítulo foi o naufrágio, mas em si se trata do princípio do fim, dos últimos dias. Esse é o penúltimo capítulo. Depois nós temos o capítulo 28 de Atos, que não termina, não se encerra, por assim dizer. Então vai gerar especulações se havia o capítulo 29, se não havia. Há uma leitura do capítulo 29 de um achado, não lembro agora de qual rei, mas se eu não me engano, França, algo assim, um rei que detinha esse capítulo, e depois de muito tempo veio a ser conhecido, mas não é algo assim canônico, então não vou ser o que vou aqui colocar. Apesar que o capítulo faz muito sentido. O capítulo 29 diz que Paulo passou pela Espanha e tudo mais, e assim, bacana, bem interessante. Mas a princípio que nós temos de forma canônica, e eu tenho a plena crença no Senhor Jesus, e que o Espírito Santo, ele não deixaria faltar nada que ele quisesse que assim fosse colocado, assim como ele não deixaria que fosse colocado nada que ele não quisesse no texto sagrado. Senão Deus não é Deus, né? Se eu não consigo acreditar na onipotência de Deus para cuidar do seu texto sagrado, da sua Bíblia, do seu livro, imagina para as outras coisas. Então tem um motivo específico pelo qual o capítulo 28 é o último e não parece se findar, se encerrar de forma correta. Mas a gente percebe a partir do capítulo 27, onde Paulo está sendo levado até César para ser julgado,
A gente consegue perceber já os sinais do fim, algumas coisas acontecendo, um naufrágio, o Senhor guardando a vida daqueles tripulantes, independente se eles eram presos ou livres. Até se parece muito com a realidade que Paulo pregava para presos e livres, supostos livres, né? Onde, não sei se por analogia eu posso dizer assim, mas a gente vê que aquilo se parecia muito com a vida de Paulo, naquele momento. Mas então, do 27 tem o 28, e muitos também consideram que ele não termina o capítulo 28 de forma correta, porque a igreja não acabou ali, a igreja ela é contínua, ali foi o começo dela, então por isso muitas pessoas dizem que Atos 29 é a igreja de hoje, né? Nós estamos escrevendo Atos 29, o que além de poético é muito bonito e correto entender, porque eu creio, William, creio que a nossa vida ela é um testamento sendo escrito aos que virão depois de nós. Então, nós estamos testamentando aquilo que estamos vivendo, para que as outras pessoas leiam através das nossas vidas aquilo que vivemos no Senhor. Assim como grandes homens o fizeram. Hoje a gente tem noticiado, né, Billy Graham e vários outros, Pyong Cho e homens gigantes que não pode deixar de ser notado a vida deles, e não pode ser dito que aquilo não é um testamento vivo. Mas vamos ficar em Atos 27, e eu quero dizer com você que Atos 27 é um período da vida de Paulo onde ele clama para ser julgado em Roma como cidadão romano, porque ele viu que o tribunal de Jerusalém estava corrompido, e também porque ele tinha um propósito de pregar a reis, né? E agora o próprio César, que ocupava o lugar de César nessa função. César, não sei nessa época, mas até onde a gente entende, não parei para ver sobre esse capítulo específico, mas o César era uma posição, não uma pessoa. Apesar que pode ser uma pessoa, César, alguém chamado César. Mas geralmente o César era como o imperador, né, o maior posto do Império Romano. Então, creio que não é uma pessoa, se trata de uma posição. Então ele acabou de falar com o rei, que era Agripa, e agora ele vai falar com o César, com o imperador, por assim dizer. E Paulo, ele poderia ser julgado em Jerusalém pelo povo de Deus, o povo escolhido de Deus. E ele preferiu ser julgado pelos ímpios. Sabe, irmão? A Bíblia não nos aconselha a levar as nossas petições e problemas aos tribunais dos ímpios. Ela nos aconselha a resolvermos enquanto justos, né? Imagina você preferir ser julgado pelo ímpio do que pelo justo, o suposto justo, porque não dá para chamar aqueles homens que intentaram contra a vida de Paulo constantemente de justos. Esses homens certamente não apenas fecharam seu coração para a palavra de Deus, que isso era uma promessa, isso haveria de acontecer com o povo escolhido, mas deixaram-se ser usados pelo próprio inimigo para tentar contra a vida de Paulo. Porque ainda que eles endurecessem o seu coração, atentar contra a vida de Paulo não é endurecer o coração. Isso se trata de ser usado contra uma pessoa. Isso vai além de você apenas não querer receber uma palavra de verdade. Uma coisa é eu não querer ouvir o que os crentes têm para falar, outra coisa é eu querer matá-los, né? Então tem uma diferença muito grande. Mas Paulo chega nessa situação de preferir ser julgado pelos ímpios do que pelos religiosos. Sabe? A gente conversa com algumas pessoas que se perderam no caminho, e como eu, que me perdi durante muito tempo, nós temos culpa própria. A culpa não são das outras pessoas. Eu, principalmente, sempre onde eu congreguei, eu fui muito amado, fui muito recebido,
Eu sempre participei do que eu queria. Nunca me foi vedado nada, por mais complexo que fosse o sistema daquela igreja. Eu sempre consegui chegar nos lugares que eu queria. Nunca me foi vedado nada. Mas eu vejo muitos testemunhos de pessoas que precisavam de uma igreja e encontraram um trabalho. E essas pessoas, elas se perderam no caminho, porque elas deveriam ser tratadas como filhos e foram tratados como empregados. E sabe, é um pouco diferente a nossa forma de perseguição enquanto igreja do que na época de Paulo, claro. Mas nós ainda continuamos matando pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Não é para fazer uma crítica específica contra a igreja, não, pelo contrário, irmãos. A igreja de Jesus Cristo, ela é pura, ela erra sim, mas ela é pura, ela tem boa intenção, ela ama Jesus de todo o seu coração, de toda sua alma, o segue com todo o seu espírito, né? É transmitido através do seu espírito. E a igreja de Jesus, ela é maravilhosa, mas assim, ela erra também, infelizmente ela erra, ela não é perfeita. Mas há uma parte da igreja que não pode ser considerada igreja, e essa parte ela tem escravizado os filhos, sabe? Ela pega os filhos, dá trabalhos a eles, e quando esses filhos não estão mais conseguindo ser filhos, estão em pecado, numa vida totalmente pecaminosa, perdidos, essa igreja não consegue parar e olhar para eles e falar assim: agora você vai parar de trabalhar, você vai ser filho, vem cá que eu vou cuidar de você. Você não pode continuar trabalhando dessa forma, perdido, né? Vivendo uma vida de prostituição e tantas outras coisas. E vem cá que a gente vai cuidar de você agora. E a gente deixa eles continuar funcionando pela necessidade, por aquilo que a gente precisa que eles façam, sei lá. E a gente mata esses filhos, mata como escravos ainda. É até indigno a forma que eles morrem. Sabe, igreja? A gente só mudou a forma de matar. A gente continua matando. E eu tô me colocando nisso, eu tô dizendo assim, ainda que eu sempre tive muita clareza quanto a isso, mas eu tô me colocando nisso para que não fique como um julgamento com o outro. Mas eu aprendi uma coisa: as pessoas que fazem isso é porque elas não foram transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Porque só alguém transformado acredita que Jesus transforma. Quem não foi transformado não crê que Jesus transforma. Então ele não tem muito mesmo. Ele não acredita que eu vou parar tudo que eu estou fazendo e pegar essa pessoa e cuidar dessa pessoa, e essa pessoa ela vai entender o meu Senhor, vai conhecer o meu Senhor, e ela vai ser transformada, porque ela não foi transformada. Ela aparenta transformações rasas, de repente uma fachada bonita, de repente é uma pessoa de boa índole, uma pessoa correta, que não é dada ao pecado, aos vícios e assim por diante, mas ela não acredita que Jesus transforma. Me perdoa, irmão. Me perdoa, mas não tem outra palavra. Nós somos o partido que cremos que Jesus transforma. E assim, por quê? Por que, William, você crê? Porque Jesus me transformou, cara. Porque ele me buscou em lugares que eu nem imaginava que ele entrava. Ele entrou em lugares que eu sequer imaginava que ele ia. Porque eu imaginava que era muito imundo para ele aqueles lugares. E a gente tinha outras perspectivas para a nossa vida, e ele mudou tudo. O que a gente queria, os nossos sonhos, os nossos desejos, a nossa forma de ver o mundo, ele mudou tudo. Então eu creio sim que Jesus transforma o homem, transforma verdadeiramente. William, você quer que o homem pare de ter desejos pecaminosos? Não, eu quero dizer que a partir desse momento, o homem começa a olhar para Jesus e ele fala assim: eu não quero te decepcionar. Eu não quero te decepcionar. E com o tempo, claro, que esses desejos vão indo embora e fica alguns resquícios pela nossa natureza pecaminosa, mas, ou talvez pelo mundo movido do pecado, e a gente acaba se misturando muitas vezes, mas a gente já não consegue mais respirar muito tempo fora d'água. A gente aprendeu a respirar debaixo d'água. E assim, irmãos, o naufrágio de Paulo é consequência de alguém que estava sendo morto por um sistema. E a gente pratica muito isso, sabe? A gente cativa as pessoas para o trabalho e esquece que eles são filhos. E a gente prefere dar lugares para o ímpio do que para os filhos realizarem
aquilo que a gente quer que seja feito com o tempo. E a gente quebra um princípio de honra. A gente quebra um princípio de honra, porque os filhos são herdeiros, eles não precisam pedir. Eles podem não ter maturidade, de repente, para exercer hoje o que eles vão exercer. Mas eles são os herdeiros e eles devem estar perto, próximos, e devem fazer aquilo que eles irão fazer lá na frente para tomar conhecimento de causa. Então a palavra de hoje era sobre isso. Eu queria dizer para você que a igreja, ela tem muita dificuldade, porque o nosso Senhor, ele disse que não é para arrancar o joio agora. Talvez se a gente pudesse fazer isso, se fosse a forma correta, a gente teria uma igreja muito menor, mas talvez muito mais igreja, por assim dizer. William, mas igreja não se trata de uma congregação de perfeitos, se trata de uma congregação de todos que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Tá, tudo bem, mas eles aceitaram como Senhor mesmo, pessoas que fazem isso? Eles conhecem o senhorio de Cristo? Eles têm propriedade para dizer quem que é o nosso Senhor? Eles têm convicção de fé mesmo que Jesus transforma a vida do homem, que só Jesus ele é suficiente para a vida de um homem? Será que tem? Será que realmente aceitaram? Essa é a pergunta. Mas se a gente pudesse separar talvez hoje apenas o que é igreja, não por perfeição, mas por convicção de fé, pessoas que realmente creem no Senhor Jesus, talvez ela seria, nossa, maravilhosa, bela, pura, coisa mais linda do mundo, admirada. Mas ainda não é esse tempo. Nós estamos no tempo de uma igreja mesclada, né? De uma igreja que é igreja junto com uma igreja que parece igreja. E é isso. A gente vai ter que conviver durante esses tempos. Se o Senhor da Seara nos preocupou em arrancar o joio agora, quem somos nós? Mas importa dizer a igreja de Jesus agora: cuide e proteja os filhos do joio, dos maus ceifeiros, dos falsos crentes, ou sei lá como pode se chamar isso. E assim, irmãos, pessoas de bom coração não são pessoas de mau coração. Elas só não deixaram Jesus transformar a vida delas, então elas não creem em transformação. Mas não são pessoas más. É isso que as pessoas têm que tirar essa coisa da mente do mal e do bom. Nós cristãos trabalhamos com o justo e com o ímpio, ou com o injusto. Nós não trabalhamos com mal e bem. Esquece isso. Essa terminologia é uma coisa, uma mente de homem caído, de quem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós fomos religados através do Senhor Jesus, seu sacrifício. Então nós temos que parar e entender o homem por justo e ímpio. Então, cuide, igreja. Você que é igreja, você que se considera igreja, cuida dos filhos. Cuida dos filhos. Não deixe que o serviço deles roubem eles da filiação que eles têm. Se precisar parar eles, para eles. Se precisar falar assim, ó, senta aqui, a gente vai te acompanhar agora, a gente vai discipular você. Discipulado, irmão. Nossa, eu apanhei tanto na vida até descobrir o que era discipulado. E eu rejeitava essa ideia de discipulado, porque eu pensava que discipulado era uma coisa de gente carente, sabe? Que quer muita atenção. Hoje eu consigo entender o que é o discipulado. Cara, os nossos filhos precisam disso, amém? Irmãos, contudo, quero encerrar dizendo para vocês: nós não somos perfeitos, nós temos nossas dificuldades, nós também temos uma vida que às vezes é corrida, esquecemos de dar atenção aqui e ali para os nossos filhos, mas nós temos consciência de erro, nós temos consciência que precisamos melhorar, e ainda que nós fazemos algo, só que quem faz geralmente sempre acredita que precisa fazer mais. E quem não faz acha que tá bom. Então nós temos consciência de que precisamos melhorar. Tenha essa consciência, irmão. Dá tempo. Não fica bravo comigo se você é a pessoa que faz isso e tá olhando agora e pensando, poxa, William, é complicado. Não pensa isso. Só melhora. Não precisa pedir desculpa, perdão, não precisa pedir nada. Só melhora. Muda o teu caminho. Muda o teu caminho. Faça diferente. Faça certo. Amém?
o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te livre de todo mal, que Ele resplandeça a face sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, e que em todos os seus dias Ele possa trazer um renovo de entendimento no teu coração, para que você possa fazer diferente aquilo que você está fazendo errado. Assim como nós temos descoberto tantas coisas que fazemos erradas e tentamos melhorar a cada dia. Amém? Deus te abençoe, fique em paz. Até o próximo e último desse capítulo, desse livro de Atos. Em nome do Senhor Jesus.